Participando com a gente na hashtag Bom Dia Fox, quinta, Marcel Capretes, com informações ao vivo no Allianz Parque e não na academia de futebol. Marcel, finalmente chegou o fim, o mistério aí de quem vai ser o novo homem forte do futebol palmeirense. Tem nome e sobrenome. Agradou, Marcel Capretes? Ótimo dia para você. Bom dia, Jackson. Pois é, Anderson Barros, 51 anos, é o novo diretor de futebol do Verdão. Ele foi, na verdade, a quarta opção da diretoria, né? A primeira era o Thiago Escuro, que preferiu ficar no Red Bull Bragantino. Depois, o Rodrigo Caetano preferiu ficar no Inter. No começo dessa semana, o Diego Serri disse não ao Palmeiras e permaneceu no Bahia. Mas agora sim, o Barros saiu do Botafogo na noite de ontem e foi tudo muito rápido, já acertou e é o novo diretor de futebol do Verdão. A partir de agora, a gente passa a ter um outro olhar sobre o Palmeiras, porque agora, com o diretor de futebol definido, a gente vai começar a ver o elenco. Até porque também o novo treinador... Tudo leva a crer que a diretoria do Verdão ainda hoje fará uma proposta por Jorge Sampaoli. Mas ainda sobre o Anderson Barros, vamos então acompanhar um perfil dele, até porque, Jackson e amigos, aqui em São Paulo ele não é muito conhecido, tá? Os trabalhos dele principais foram no Rio de Janeiro, Botafogo e Flamengo. Aqui em São Paulo, o torcedor, de uma maneira geral, não conhece muito o trabalho dele. Vamos acompanhar então um perfil de Anderson Barros, novo diretor de futebol do Palmeiras. Pouco conhecido no futebol paulista, Anderson Barros fez carreira em 3 grandes do futebol carioca. O dirigente começou no Flamengo, passou pelo Vasco, mas foi no Botafogo que se consolidou. No alvinegro carioca, Anderson Barros foi o responsável pela construção dos elencos de 2009 até 2012. Nomes como Seedorf, Michael Suel e Loco Abreu chegaram ao clube carioca na gestão do diretor. Em 2018, o dirigente voltou ao Botafogo e teve que administrar um clube envolvido em crise financeira. Barros não gostou quando alguns torcedores do Glorioso invadiram o treino em outubro. O Botafogo não aceita. É inadmissível. De alguma forma nós erramos porque permitimos que os torcedores entrassem. Eu entendo, né, que isso é uma invasão, é a nossa casa, é o nosso trabalho, mas naquele momento ali, para que se evitasse o pior, a gente tentou conversar e mostrar que o caminho não era o da discussão, da briga. Anderson Barros já passou também por Coritiba, Bahia, Vitória e Figueirense. Em 2007, quando ainda estava no Figueira, Barros foi um dos responsáveis pela montagem do elenco, que foi vice-campeão da Copa do Brasil. O novo diretor de futebol do Palmeiras ainda não conquistou títulos nacionais, mas já foi campeão estadual 6 vezes. Aos 51 anos, ele chega ao Palmeiras com contrato de 2 temporadas e com a missão de substituir Alexandre Matos. De prima, sim, Marcel Capretes segue aqui, que daqui a pouquinho ele vai atualizar, vai dar um F5. Tem reunião hoje entre o presidente Maurício Gagliotti, presidente do Verdão, e o plano ABCZ do Palmeiras, aqui no Rio, que é Jorge Sampaoli, no Rio de Janeiro. Daqui a pouco a atualização sobre essa reunião, bate pronto, o maior desafio do novo gerente de futebol do Verdão. Novo homem forte do futebol palmeirense, Eugênio Leal. Essa contratação do Sampaoli, para você? Para mim, sim. Ele já chega com esse... Claro. Esse fardo, ó, tem que fechar, porque, amigo, não é barato. E não é fácil lidar com a fera também, né? Não é, e mais, ele vai amarrar o contrato, e eu acho que o desafio, fechando com o Sampaoli, é fechar um contrato. Claro, vai custar um dinheiro, mas tentar trazer para uma realidade mais próxima do que a gente tem no futebol brasileiro e amarrar essa saída do contrato, né? Cláusula rescisória. Pegando histórico, né? É, exatamente. Deixar tudo bonitinho ali para não ter problema no futuro. Um outro grande desafio também é a reformulação do elenco, né, Eugênio? Sim, mas esse é do dia a dia e é aquela história. Não vai ser só o Anderson Barros. Tem um comitê gestor do futebol do Palmeiras que vai trabalhar, que vai desenvolver isso. Então, não dá mais para a gente achar assim, a responsabilidade é única do diretor de futebol, do diretor executivo. Sobre a renovação, o que precisa ser feito no Palmeiras? Eu acho o elenco do Palmeiras muito inchado. É? Muito inchado. Algumas peças precisam ser descartadas, ou por empréstimo, ou negociações. O elenco do Palmeiras é muito inchado. Acho que o grande... Desculpa. A arte nisso é saber se desfazer dessas peças sem desvalorizá-las. Sim, sim. Não, os desafios são imensos. Os desafios são muito grandes.
para esse novo diretor de futebol do Palmeiras. Sem desvalorizados. Juninho, por exemplo, foi para o Bahia, foi muito bem no Bahia, né? Foi emprestado nesse ano, jogou muito bem. A gente teve o Rafael Veiga, que jogou no Atlético Paranaense, foi muito bem, voltou para o Palmeiras, não foi aproveitado, está aí no mercado. O Rafael Veiga é um cara que eu manteria. Pois é. Qualquer mudança não vai ser feita única e exclusivamente pelo futebol, mas por quem comanda lá dentro e quem está lá embaixo. Se for o Sampaoli, ele vai para aí, não, eu quero o Rafael Veiga, não vai emprestar. Lucas Lima eu não quero. Eu quero o Davidson, eu não quero o Borja. Aliás, o Borja foi embora de férias, para mim, definitivo, né? Porque ninguém leva aquela quantidade de malas que ele levou, quadro com a camisa dele, apenas para sair de férias. Depende que o cara vai levar para a Colômbia de repente. É estranho, a situação... Muita mala ali, e tem muita mala naquele Tem outro detalhe também, né, Marcelo? A gente fala do Palmeiras nos últimos anos, investindo dinheiro, contratando os principais nomes, os nomes que estão no mercado, mas tem a base e parece que a ideia mudou. No mínimo 20% da base vai ter que estar neste elenco de 2020. Essa é a concepção, essa é a ideia do comitê e já fala sobre a reunião, Marcelo. Não, é isso, com certeza, Jackson. Isso aí, na verdade, o Alexandre Matos já tinha comunicado que vários jogadores da base terão espaço na equipe principal e alguns jogadores que pertencem ao Palmeiras e estavam emprestados também retornam e farão a pré-temporada em janeiro. É só a gente pegar a questão dos goleiros, né? A gente trouxe ontem ali o descontentamento do Fernando Praz, que não teve o seu vínculo renovado, mas por que isso? O Everton vai ser o titular, o Jailson reserva e o terceiro goleiro vai ser o menino, Vinícius Silvestre, jogador que estava emprestado ao CRB e volta e vai compor o elenco. Quando você tinha o Everton, Jailson e Praz, era impossível um goleiro da base, por exemplo, ter espaço, né? E sobre o elenco, vai passar muito também pelo novo treinador, né? Claro que o Anderson Barros chega e vai ser ouvido, é o diretor de futebol, mas ele chega também porque tem um perfil mais discreto do que o Alexandre Matos. O Matos tinha carta branca aqui no Palmeiras. Foram 5 anos em que ele respondia diretamente ao presidente. A ideia é que a partir de agora isso não aconteça mais. Tem esse comitê gestor. O próprio Maurício Gagliotti vai ficar mais em cima, ouvindo essas pessoas que são dirigentes estatutários para ser uma espécie de colegiado nas decisões do departamento de futebol. Então, alguns jogadores que custam mais, vai ser uma espécie de várias opiniões serão ouvidas para a decisão. Por exemplo, o Lucas Lima, né? Há muita resistência aqui no Palmeiras com relação ao Lucas Lima, que ganha um alto salário, mas até aqui não apresentou aquele bom futebol que apresentou na época do Santos. O Gustavo Scarpa, o Palmeiras brigou demais esse ano para contratá-lo, aquele litígio com o Fluminense. O próprio Felipe Melo é um jogador que tem um alto salário e ficou vários jogos fora por suspensão e até por lesão por conta da idade dele. Então essas decisões mais robustas com esses jogadores de mais peso serão tomadas em conjunto com esse colegiado, esse comitê gestor, o novo diretor de futebol, Anderson Barros, e aí vem essa última peça que é fundamental, que é o treinador. Jackson, hoje a tendência é que haja no período da tarde uma reunião entre o Maurício Gagliotti e o Jorge Sampaoli. E também ali já mostra, né? O Anderson Barros não vai participar dessa negociação nesse primeiro momento. Vai ser algo diretamente tratado pelo presidente do Palmeiras. O Maurício Gagliotti tomou a frente dessa negociação e ele está viajando neste momento de São Paulo para o Rio de Janeiro, onde o Sampaoli está descansando, para conversar diretamente com ele. A informação que eu tenho é a seguinte: o Palmeiras não vai entrar em nenhuma briga com o Santos por questão de multa. O Palmeiras não entende que seja uma saída positiva se envolver nessa polêmica, se envolver nesse imbróglio. O Sampaoli vai ter que resolver diretamente com o Santos, com os seus advogados, essa questão da multa. O Palmeiras vai tratar hoje, inicialmente, nessa pauta, a questão dos valores. A informação que o Palmeiras tem é que o Sampaoli quer cerca de R$1.700.000 por mês para comandar o Verdão na próxima temporada. O contrato tende a ser de 2, mas esse é o valor. É claro que o Palmeiras, ele vai pagar um valor alto pelo Sampaoli, mas a questão é tentar barganhar um pouco mais, reduzir ao máximo que for possível esse valor. Mas a informação que eu tenho é que não será dinheiro o problema para esse acerto entre Palmeiras e Jorge Sampaoli. O Verdão espera já nessa reunião de hoje ter um acerto, mas a gente sabe que o Sampaoli tem algumas exigências, ele tem algumas pendências sempre em contratos, então o Palmeiras vai negociar o período que for e, repito, Jackson, dinheiro no Palmeiras para contratar o Sampaoli não será problema. Marcelo Capretes, importante das informações que você trouxe é destacar que o Anderson Barros, segundo informação do Marcelo Capretes, já não vai participar dessa reunião com o Sampaoli. O presidente Maurício Gagliotti assumiu e vai conduzir a negociação com o argentino. Outra coisa é o teto, 1.800.000, 1.700.000
São essas duas cifras que estão trabalhando. Palmeiras também existe a informação que não vai estourar o teto para contar com o Sampaoli. E o Marcel falando que o dinheiro não é problema. São as cenas dos próximos capítulos aí, não vai